Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, agora nossas crianças vão estar saindo para um tempo de ministração na sua faixa etária, né? Então, nossas crianças dos 2 anos de idade, a partir dos 2 anos, né, até o year 6 da escola, podem estar saindo para o seu tempo. Deus abençoe vocês. Nossas crianças sejam abençoadas. Aí tem um tempo fantástico, em nome de Jesus. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 20, nós já vamos para a palavra do Senhor. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 20, nós estamos orando pela vida da Joaninha, neta da nossa irmã Otília. Ela não está bem, está inclusive hospitalizada, está bem mal. Estamos orando então pela vida da Joaninha aí como igreja, oramos já antes, então só compartilhando aí também com a igreja para continuarmos orando pela vida da Joaninha, tá bom? E estamos então aí juntos na palavra agora, segundo os Coríntios capítulo 5, verso 20. Olha só o que diz o texto da palavra: de sorte que somos embaixadores, nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos o quê? Embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco através da palavra, desse texto e os demais que estaremos recebendo nessa manhã. Senhor, eu apresento diante do Senhor esse tempo de ministração e temos orado e certo, Pai, que a palavra o Senhor já tem dado. E agora, ó Pai, o Senhor vai estar, Deus, falando com cada um de nós. E eu sei que eu sou apenas aqui um instrumento e não desejo ser nada além disto, Senhor. Por isto, minha oração é: use-me apenas como um instrumento do Senhor para a comunicação da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo use a minha vida, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Me dê sabedoria, sensibilidade para transmitir, ó Deus, a palavra. E a cada um que está aqui, aqueles que também estão na transmissão, que eles possam ter também a capacidade de receber, como receptores ajustados, receberem a palavra. Eu oro pedindo que não haja nada que esteja impedindo o mover do Senhor. Oramos em nome de Jesus, declaramos o nome de Jesus, eu declaro o nome de Jesus, que o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Que, ó Deus, todo qualquer intento maligno, ele caia por terra. Todo intento maligno de roubar a palavra que vai ser semeada, de roubar a semente nesta manhã, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Por isso, Pai, que cada pessoa esteja como um coração com solo fértil para receber a palavra, e que a palavra possa, Pai, trazer o resultado devido. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas cabe a nós estarmos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, por favor, fale conosco, nos ministre poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero estar falando nesta manhã sobre o tema entendendo a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo. Aliás, temos entendido, desculpa, eu quero fazer uma pergunta, né? Temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? Quero fazer essa pergunta, então. Então, nós vamos partir do tema da palavra com uma pergunta. Nós temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? Nós vimos no texto da palavra que nós somos embaixadores de Cristo. Agora, a gente precisa então pensar um pouquinho nisto. Então, antes de entrar nos próximos textos que vão nos levar a vermos algumas responsabilidades e comportamentos que um embaixador de Cristo precisa ter.
ter, eu queria pensar um pouquinho sobre o que é ser um embaixador. E o embaixador, ele é um funcionário diplomático do grau mais elevado. E é interessante pensar que ele representa um país junto ao outro. A gente precisa entender isso, né? O embaixador, ele representa um país, ele vai para outro país para representar o seu país. Então, você tem um embaixador de Portugal que está na Inglaterra. Aqui, com certeza, em Jersey não há um embaixador, mas há uma representação mais baixa, mas existe o que está representando aqui também, mas o embaixador ele vai estar no país, no caso, ele vai estar em Inglaterra, representando aí talvez para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha. É certo, então, que na maior parte dos países eles têm suas representações, eles enviam os seus embaixadores para representar o seu país. Então, ele sai. Então, saiu alguém de Portugal para vir para o Reino Unido. Saiu alguém do Brasil para ir para Portugal. Saiu alguém de Portugal para ir para o Brasil. Então, a gente precisa compreender um pouquinho isto. E então, o embaixador, na realidade, ele vai desempenhar suas funções, acima de tudo, no exterior, no estrangeiro. Ele representa vai representar o seu país no estrangeiro. E a função desse embaixador, ele tem como função defender os interesses do quê? Da sua nação. Então, a função dele é ter fazer essa defesa, não é, dos interesses do seu país, aonde ele está, da sua nação, aonde ele está. Então, ele tem esse papel. E aí, para isso, é interessante que o embaixador ele tem alguns poderes. É conferido ao embaixador alguns poderes para isto. Então, ele, por exemplo, é uma nomeação que parte ou do presidente da República, dependendo o tipo de governo, se é presidencialista, parlamentarista, ou pelo presidente ou pelo primeiro-ministro, mas ele é colocado pelo chefe de Estado da nação para representar a sua nação em algum lugar. E para isto, ele tem alguns poderes. Ele tem algumas coisas que, como, portanto, o embaixador, ele é um diplomata e ele, então, tem alguns poderes que lhe é concedido. Então, a gente está pensando o que é um embaixador aqui na terra. Mas se a gente, então, for entender, a gente precisa agora passar para poder entender o que é um embaixador também a nível espiritual. Nós somos embaixadores. Então, eu queria que nós pensássemos, será que temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? E pensando sobre isto, certa vez convidaram Billy Graham para concorrer. Billy Graham, que foi, na nossa geração, podemos dizer, foi o maior evangelista. Né? Um pastor já não está mais entre nós, o Senhor já o recolheu, mas foi uma tremenda inspiração e referência. Ganhou milhões de pessoas para Cristo. Billy Graham foi um pastor batista dos Estados Unidos da América, um homem de Deus que defendeu o Evangelho e que levou multidões a Cristo Jesus. Estádios se enchiam para receber a palavra que era ministrada sempre, uma palavra evangelística que Billy Graham trazia. Mas olha só, Billy Graham ele foi, inclusive, ele foi conselheiro de alguns dos presidentes dos Estados Unidos da América, ele foi recebido por diversos chefes de Estado, ele tinha um reconhecimento. E então, devido a essa influência, certa vez convidaram Billy Graham para concorrer à presidência dos Estados Unidos da América. Você sabe qual foi a resposta de Billy Graham? E é interessante essa resposta. Billy Graham ele disse assim: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos.
eu não vou descer o meu nível. Olha que interessante. A resposta de Billy Graham, quando muitos talvez, convidado para ser presidente de uma potência mundial, não é? Talvez na altura, a maior potência mundial. No entanto, a resposta de Billy Graham, quando foi convidado para concorrer à presidência dos Estados Unidos, eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer meu nível. Talvez algumas pessoas possam até dizer, ele estava espiritualizando. Sim, é verdade, mas ele estava espiritualizando da forma correta. Óbvio que ele estava espiritualizando. Agora, aí nós já podemos entender que é alguém que entende a sua responsabilidade como embaixador de Cristo e, na realidade, a bênção que é ser um embaixador de Cristo. Então, assim como nós vimos que o embaixador, ele defende o seu país em outro país, e nós não somos daqui. Amém? Nós vamos entender aqui pela palavra alguns textos que vão nos ajudar, então, a entender nossas responsabilidades. Pois bem, eu quero ir... eu não trouxe divisões específicas hoje, porque são várias responsabilidades que eu queria que você fosse acompanhando comigo, através dos textos bíblicos, que nós precisamos entender que temos como embaixador de Cristo Jesus. Entenda uma coisa, uma das responsabilidades que o embaixador tem, ele representa o seu país, então ele precisa ter um comportamento onde ele possa ser para tal reconhecido como um embaixador do seu país. Nós precisamos então nos comportar como tais. E nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Pedro falando sobre isso, mesmo usando o termo comportamento. Então, nós vemos algumas coisas. Então, eu preciso trazer algumas coisas. Mas existem algumas coisas básicas que eu queria trazer aqui hoje. E pode passar por colocar aí já o próximo texto, Mateus, creio que é o Mateus, que eu passei aí, foi isso? Mateus 22, 37, 39, isso aí. Bom, a primeira coisa o primeiro texto, nós já vamos tirar aqui algo que um embaixador precisa entender um princípio do reino. O embaixador de Deus, ele é embaixador da pátria celestial, embaixador de Cristo. Foi conferido para nós o propósito de nós estarmos aqui como embaixadores. Irmãos, isso é preciso entendermos isso. Por quê? Nós somos responsabilizados, nós somos autorizados, a nós foi confiado algo. E às vezes nós não comportamos como tais, não temos o comportamento devido, e é preciso compreender que precisamos ter. Por isso a palavra vem nos chamando a atenção e fazendo a pergunta: temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? Então a primeira coisa que eu quero pensar aqui e ver nesse texto é que o embaixador de Cristo precisa entender de amor. Por que ele precisa entender de amor? Porque o reino dos céus, ele tem alguns princípios. E o nosso Deus, ele não apenas ama, mas a Bíblia fala que Deus é amor. Então eu preciso entender algo básico, que isso aqui não pode fazer falta, não de forma alguma, senão eu não estou entendendo minha responsabilidade como embaixador de Cristo. Eu preciso amar. Então olha só, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. Então a gente tem que compreender isso. E aí o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós vimos inclusive alguns textos na quinta-feira, na ministração da palavra da quinta-feira, e eu queria ler agora 1 João 3, 16 a 18, aonde esse texto de 1 de João, capítulo 3, versos 16 a 18, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí a gente vai para o capítulo seguinte, que é o capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Nós já ministramos aqui, mas eu preciso
ler isto aqui novamente. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não pode ser embaixador do reino. Pois Deus é amor. Então a gente tem que entender esse princípio. Temos a responsabilidade de amar. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos ler juntos esse versículo 11? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, eu pergunto, temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? Eu preciso me comportar como tal. Irmãos, isso é muito sério. Um dia, nós vamos prestar contas diante do nosso Senhor e diante daquilo que Ele nos entregou. Isso é muito sério. Eu não estou de forma alguma trazendo algo aqui que seja elevado demais para quem quer que seja. Foi Deus que constituiu você um embaixador, uma embaixatriz do seu reino. Amém? Foi Deus que me constituiu um embaixador e eu tenho isso é privilégio, acima de tudo. Amém? É óbvio que isso é privilégio. Imagina alguém que é concedido que o reino... Irmãos, isso é muito claro, a gente tem que entender. O Senhor Jesus, Ele disse assim, olha, quem crer em mim, como diz as Escrituras, Ele diz que se nós crermos nele, nós faríamos obras iguais ou ainda maiores. Por quê? Porque Ele nos empoderou para isso. Ele deu-nos poder. Todo o poder e autoridade que há nos céus e na terra foi concedido a Jesus. E Ele, então, Ele passa este poder. Então, eu não estou aqui em meu nome. Esta igreja não foi estabelecida aqui, na realidade, primeiramente, por causa de uma denominação. Nós temos uma denominação como um nível organizacional. A gente precisa se organizar. A gente precisa ter, diante do governo, as coisas têm que ser administradas, há que haver um corpo administrativo, há que haver um estatuto, há que haver tudo isto. Mas, meu irmão, sabem que nós nos regulamos acima de tudo? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Entenda uma coisa, nós estamos aqui em nome de Jesus. Então, é óbvio, pertencemos a uma denominação, sim, mas isso não importa, sinceramente. Isso não é o mais importante. Nós não batemos no peito, dizemos, eu sou isso, sou aquilo. O que nós declaramos é, eu sou de Cristo. E é Ele que nos empoderou para cumprirmos o propósito e continuarmos fazendo a sua obra. Eu sou de Cristo, então nós não estamos aqui falando de religião, de igreja, assim, a nível instituição, de denominação, irmãos. Não é isto, não é sobre isto. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. A mensagem é, nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do seu reino, fazemos parte do reino de Deus. A missão cristã portuguesa não pode salvar ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. Mas a missão cristã portuguesa foi estabelecida por Ele para estar aqui, para sermos o corpo dele aqui, para ser a igreja que funciona aqui como um corpo orgânico, caminhando juntos, sendo, portanto, o corpo de Cristo, indo em frente de uma forma organizada, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós levantamos a bandeira do Evangelho. A bandeira que temos não é denominacional, não é institucional. Nós levantamos a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus. É o reino de Deus. Nós estamos aqui como embaixadores dele. Nós estamos como embaixadores da pátria celestial. Então, a gente precisa entender, não tem como
nós não amarmos. E eu quero ir para frente. E nós vamos ver no próximo texto, Colossenses capítulo 4, verso 6. É isto, né? Creio que é isto mesmo. Bom, pastor Ricardo ministrou a palavra, inclusive quem não esteve aqui domingo passado, por favor, vá no Facebook da Missão Cristã Portuguesa, procure pelo culto do domingo passado, talvez a mensagem foi até colocada em separado também. Procure a mensagem do domingo passado e ouça, por favor. Eu ouvi e eu quero ouvir de novo. Está no site da Missão Cristã Portuguesa. Bom, pastor leu esse texto, iniciou esse texto. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos ler juntos? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O embaixador do reino de Deus, ele tem que entender a princípio de posturas comportamentais, diárias, físicas. Meu irmão, tem algumas coisas que eu já fiz na vida que eu me envergonhei por causa que eu não falei como deveria falar, não agi como deveria agir. E a gente precisa entender que, como humanos que somos, nós temos que nos policiar, sim, para não sermos achados depois, quando formos pesados na balança e o peso do que é errado for maior do que o que fizemos de certo. Um dia tudo será pesado na balança. Um dia vai ser pesado na balança as nossas ações. E sabe uma das coisas que nós mais fazemos na vida? Falamos. Eu não vou trazer aqui textos, porque são vários que a palavra de Deus nos traz a respeito da palavra. Eu só quero trazer este, porque esse aqui eu acho que já resume tão bem, não é? Mas é interessante que, pensando em uma questão de valores, a nível de comportamentos, então, nós já vimos, primeira coisa, amor. A gente não pode faltar amor, a gente tem que ter amor, até porque quando nós amamos, nós vamos entender, por exemplo, se eu amo, eu não distrato ninguém, sim ou não? Se eu amo, eu não vou querer ferir ao meu irmão, à minha irmã, porque eu amo. Não é que eu não passe raiva. Não é que eu não fique irado. Porque a Bíblia fala assim, irai, mas não pequeis. Aí a gente tem que saber ter o controle para a ira não passar, a gente não ter uma palavra que seja agradável, e aí nós vamos pecar. Pense nisso, por favor. Isso é muito sensível. Isto é muito sensível. E isto aqui é uma das coisas que nós temos que nos policiar demais, porque é muito fácil falar. Está aqui, ó. A gente vai estar na ponta da língua, né? Irmãos, a gente precisa aprender a contar alguns segundos, muitas vezes antes de falarmos. Cada um tem uma forma, mas uns reagem mais rápido, outros mais devagar, mas o certo é que todos precisamos nos policiar, seja qual for o seu temperamento. Nós precisamos nos policiar. E a palavra vem falando assim para nós, a vossa palavra seja sempre. Interessante isso, né? Seja sempre agradável. E hoje, a partir de hoje, se você ainda não tinha pensado nisso, você vai sair daqui responsabilizado como um embaixador, como uma embaixatriz do reino de Deus. Você vai sair daqui responsabilizado, sabendo, eu represento o meu reino. E o meu Deus, Ele é amor, e a palavra dele declara que eu preciso ter uma palavra sempre agradável. A minha palavra tem que ser temperada com sal. Eu preciso saber
como eu devo responder a cada um. Então, não é vem na cabeça e já foi. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Então, você não entendeu o que é ser nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você era assim, não pode mais ser assim. Eu era assim, eu não posso mais ser assim. Mas, pastor, não somos falhos? Sim, mas uma coisa é falhar, a outra coisa é você viver falhando. A outra coisa é quando você erra, não é por uma circunstância, a outra coisa é você viver errando. É você viver usando a sua boca para falar coisas indevidas, sem pensar. Então, a partir de hoje, você vai ser responsabilizado em nome de Jesus. Você precisa entender isso, que como embaixadores que somos do reino de Deus, nós precisamos entender que a nossa palavra, ela precisa ser sempre agradável. Sempre. Ela precisa ser temperada com sal. Irmãos, isso é uma bênção. E entenda uma coisa, toda ação ela tem uma reação, não é? E eu sei que a gente vai reagir mais porque às vezes as pessoas agem e a gente reage. Cuidado, a gente precisa ir para a palavra. É óbvio que a maior parte das vezes que um cristão erra, eu penso assim, não é? Pelo menos deveria ser assim, não é? Porque o cristão ele já tem por um princípio, ele não vai falar uma coisa má, ele não vai. Mas às vezes as pessoas vêm contra nós, então vem com uma ação, e aí vem uma reação. E às vezes a gente acaba errando até mais nas reações do que propriamente nas ações. Agora, não importa se é na ação, se é na reação, erro é erro e a gente precisa cuidar. Irmãos, mas como é importante a gente entender isso. Eu faço, mais uma vez, aí o desafio para você que não ouviu a mensagem do domingo passado no culto. Escute, por favor. Está lá a mensagem, vai abençoar muito nossa família, nosso casamento, no geral, e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais também esse princípio. Amém? Mas vamos para frente, nós já pensamos aqui na questão do amor, já pensamos na questão da palavra, né, do comportamento que temos na palavra. Agora esse próximo texto, na verdade, traz vários comportamentos, várias coisas. Eu até não trouxe aqui, senão ia assustar vocês, né? Então, ia assustar aqui tantas coisas, mas a gente vai, de uma forma rápida, procurar ver algumas coisas que Colossenses, aliás, não até Colossenses, depois, no próximo texto aqui nós vamos ter mais, 1 Pedro 2. Mas vamos agora para Colossenses 3, de 1 a 5, não é isso? Temos aí o texto? Ok. Não é essa próxima questão, a gente vai pensar aqui nisso, de pensar nas coisas do alto. É no outro texto que nós vamos ter mais coisas aqui. Mas olha só esse texto, eu quero passar de forma rápida. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, o que eu tenho que fazer? Vamos ler juntos? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 3, vamos ler juntos? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pois bem, por que eu tenho que fazer isso? Nós tomamos uma decisão. Daqui a alguns dias, nós vamos ter mais um batismo. Algumas pessoas vão descer as águas do batismo. Deixa eu perguntar aqui, quantos que já se batizaram? Dá um aceno aqui que eu quero ver quantos se batizaram aqui. Quem batizou? Levanta a mão, por favor. A grande maioria aqui. Temos alguns que não se batizaram. Eu só estou perguntando para entender quem entende isso aqui. Volta lá para o verso 1, por favor, Kiara. Se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O batismo, ele tem como um propósito mostrar para nós que nós morremos para a velha vida e nós ressurgimos agora para a nova vida. Nós ressuscitamos com Cristo, a Bíblia fala, na morte pelo batismo. Tá bom? Então eu preciso que você entenda isso, por isso que eu pedi para saber aqui, só para então explicar um pouquinho melhor. Temos algumas pessoas aqui que ainda não se batizaram. O batismo, ele é uma parte importante, não é simplesmente algo que a gente faz por fazer. Nós fazemos isso, é como uma aliança, é como algo que acontece no mundo espiritual.
no mundo espiritual. Não é, simplesmente você entrar numa piscina, não é, e dar um mergulho. Isso aí você faz em qualquer lugar. Isso aqui tem um peso espiritual. Você faz com responsabilidade. E nós entendemos pela palavra, então, que quando nós descemos as águas do batismo, por isso nós temos até o propósito aqui de fazermos o batismo por imersão, porque a pessoa é imersa, não é? E aí é como se ela está morrendo para o mundo e agora ela vai renascer para a velha vida, ok? O ato do batismo, então, é um ato de mostrar algo, é uma aliança que temos, uma aliança que o Senhor faz conosco, é uma aliança que eu faço com Ele, aonde, então, pelo batismo, eu estou declarando publicamente a minha fé em Cristo Jesus, eu estou dizendo, eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. Eu estou dizendo, eu não sou mais deste mundo, eu pertenço ao reino de Deus. Sim ou não? Sim. Então, são algumas coisas que temos que entender. Então, a Bíblia fala, ressuscitados juntamente com Cristo. Agora, eu tenho que entender que eu preciso buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí, o verso 2 vem falando para nós que eu preciso pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Deixa eu te dizer, como embaixadores de Cristo, nós temos tido esse comportamento. Verso 3, eu vou até o 5 aqui. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer. Olha só, o embaixador tem que ter os seus princípios do reino de Deus. E como embaixadores do reino, eu preciso entender isso, eu preciso fazer morrer. Vamos ler juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Então aqui nós vimos algumas coisas e eu quero passar para frente, porque temos aqui algumas coisas que Pedro vai falar para nós. Mas então a gente já viu a questão do amor, nós já vimos a questão do comportamento no falar, nós já vimos a questão de pensar nas coisas que são do alto. E agora Paulo vai falar algumas coisas, deve pensar nas coisas que são do alto e aí fazer morrer algumas coisas aqui da terra. Amém? A gente precisa mudar de comportamento. Então, reiterando a questão comportamental, nós vamos ver aqui agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 em diante. Olha só, vai ser até o 25. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Você está entendendo aqui que você não é dessa terra? Você está entendendo aqui que você é o embaixador nessa terra, então? Você pertence ao reino de Deus, você não é daqui e você um dia será tirado daqui? É isso aí. Vamos para o céu. Glória a Deus. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O embaixador de Cristo precisa entender que eu tenho um compromisso com o reino de Deus e eu tenho que ter um comportamento onde eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu preciso me comportar como cidadão do reino dos céus. Mantendo o exemplar, olha aí, olha ele falando do procedimento. Mantendo exemplar o vosso procedimento ou comportamento no meio dos gentios, ou seja, as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, para que naquilo que falam contra vós outros, pastora Wanda, me ajuda um pouquinho aqui, vem cá ler esse texto para mim, tá bom? Enquanto isso eu bebo uma aguinha, tá bem? Até vão ser vários versículos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos.
Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os teus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultrajes, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Você viu aqui algumas coisas nesse texto, são várias, né? Colossenses 3, de 1 a 5, já vinha falando de pensar nas coisas do alto e morrer para algumas coisas aqui da terra. Agora esse texto, e nós vamos voltar para o versículo 11, então esse texto vem falando algumas outras coisas, e aqui está o apóstolo Pedro exortando, isso aqui é uma exortação, e ele fala, irmãos, vocês, como peregrinos e forasteiros, porque vocês não são daqui, vocês são do céu, nós morremos para esse mundo, ressuscitamos com Cristo, agora vivemos a vida em Deus, a vida de Cristo Jesus, e nós somos agora exortados a abster-nos das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra a nossa alma. E aí o verso 12, ele vem falando para nós que eu preciso manter um comportamento exemplar. Por isso hoje o tema de nossa mensagem é: temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? Temos entendido que eu preciso ter um exemplo, ser um exemplo na minha forma comportamental, na minha forma como eu procedo, nas minhas ações em geral? E aqui vem falando que é no meio, acima de tudo, até pensando no meio de todos, e aí nós vamos ter as lutas, porque nós seremos, tantas vezes, né? O nosso desejo vai ser de fazer algumas questões que vão ser, talvez, revidar o que fazem conosco. Não é isso que dá vontade carnalmente? Só que eu agora não posso mais agir pela carne. Eu agora tenho o Espírito de Deus. Eu sou fortalecido pelo Espírito de Deus. E eu preciso, então, entender que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você como é importante a gente entender o comportamento que temos que ter como embaixadores de Cristo? Sabe, irmãos, às vezes a gente é muito raso no conhecimento bíblico, porque até nós queremos aquelas palavras simplesmente que querem nos levar, você vai ser curado, você vai prosperar, você vai... Irmão, você pode ter certeza que Deus faz tudo isso. Mas mais do que isso, eu tenho que entender minhas funções e eu preciso cumprir bem o meu papel, fazer bem as funções. Entenda uma coisa, nós temos entendido na palavra que eu não preciso correr atrás de bênçãos. Eu sei que elas vão me alcançar. Amém? Eu não preciso correr. Eu preciso correr atrás de propósito. Eu preciso correr atrás do Deus
que eu sirvo. Eu preciso correr atrás de conhecê-lo. O que a Bíblia fala que eu tenho que correr é: corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está vendo que é diferente? Não é correr atrás de bênçãos, é correr e prosseguir atrás do conhecimento do meu Deus. Porque quanto mais eu conhecê-lo, eu estou me preparando porque está por vir. Meu irmão, entenda uma coisa: eu não sou desse mundo, eu sou peregrino, e esse mundo um dia ainda por cima vai acabar. Então a função que temos como embaixador de Cristo é muito maior do que uma função a nível humano. Porque eu sou embaixador de um reino que não é terreno, que não é passageiro. Eu sou embaixador do reino dos céus, um reino que é eterno. O reino que é eterno. Irmãos, é essa a verdade. Esse é o princípio de Deus para nós. Então, eu tenho que compreender que eu tenho que ter funções como agora um embaixador de Cristo que me fazem estar aptos tanto para representá-lo bem, como também eu entrar no céu. Porque um embaixador, ele pode errar nas suas funções? Pode. O que ele vai acontecer se ele for errar? Ele vai ser tirado de suas funções. O embaixador. Ele vai ser penalizado. Entenda uma coisa, que quando eu não tenho um comportamento correto, como deve ser, eu estou errando naquilo que eu tenho que ser como um embaixador, como também o que eu estou fazendo não estou apto para ir para o reino dos céus. Se Jesus volta, como vai ser? Nós vamos ser pesados na balança, irmãos. Então, por favor, entenda que eu preciso manter exemplar o procedimento no meio das pessoas em geral que não conhecem a Cristo, para que naquilo que falam contra nós, sabe, eles podem falar, só que vai ser mentira, não é? Observando como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E veja que a palavra fala é como de malfeitor. Não é, eu não sou um malfeitor. As pessoas falam, podem falar mal, podem falar mentiras. Agora, uma coisa é falar, não é? A outra coisa é o que somos. Amém? Eu sou embaixador de Cristo e eu preciso me comportar como tal. Verso 13 vem dizendo para nós que eu preciso, por exemplo, sujeitar a instituição. Por isso que eu disse que aqui esse texto já falaria várias coisas aqui, então eu não pontuei aqui coisas, mas são vários princípios comportamentais, não é, que vão falando, não é? Nós já pensamos aqui na questão do amor, da questão do falar, já pensamos aqui da questão do pensar nas coisas que são do alto, de morrer para algumas coisas aqui da terra, e aqui vem falando uma série de fatores que eu preciso entender a responsabilidade que eu tenho como embaixador de Cristo, me comportar como tal. Eu preciso, por exemplo, me sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Continuamos aí, por favor, verso 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Você está entendendo? São princípios da vida, do dia a dia. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Verso 16. Como livres que sois, olha só, eu sou livre, no entanto, todavia, eu não utilizo a liberdade por pretexto da malícia, mas eu vivo como servo de Deus. Eu tenho que ter um balanço. Eu sou livre sim, mas eu não vou usar isso como pretexto para fazer coisas indevidas. Verso 17, tratai todos com honra. Como embaixador, eu tenho que entender que são princípios do reino. E eu sou responsabilizado, portanto, a tratar as pessoas com honra. Então, você está vendo como é diferente? As pessoas aí fora, quem que elas tratam com honra? Elas tratam com honra, não é gente que está acima, gente que é conhecido, famoso e tal. No reino de Deus não é assim. Irmãos, isso aqui é lindo. Sabe, eu trato vocês, cada um, com honra. Vocês me tratam com honra. Vocês tratam uns aos outros. Nós não tratamos quem está no topo por alguma razão. Aliás, é interessante que no reino de Deus, a nível estrutural, quem está no topo é quem tem que servir mais. É óbvio que há pessoas que estão, não é acima, é uma questão organizacional. Agora, o que a Bíblia fala sobre aqueles que estão acima tem que servir mais. A gente não é colocado numa posição de destaque, na realidade, para mandar. Isso aqui, aliás, é só abrir
Aqui um parênteses, aqui em África é tão delicado para eles entenderem que lá eles são subjugados. Então a pessoa chega e acha que quando ele é colocada também numa função não é, de liderança, então ele pode pisar no outro, ele pode mandar, ele pode, porque a cultura é assim. E aí a cultura do reino de Deus, a gente vem ensinando para eles os princípios. Não é assim agora. Vocês se converteram, vocês são novas criaturas. Agora, vocês precisam tratar a todos com honra. Vocês não tratam com honra simplesmente quem está acima de vocês. Vocês tratam com honra quem está abaixo de vocês. Vocês precisam entender, e é esse o princípio. A quem mais é dado, mais é cobrado. O princípio do reino de Deus é assim. Então não tem a ver assim, eu estou nisso aqui agora, eu aqui desse, não tem nada a ver com isso. Quanto mais nós vamos subindo na escala de valores, a nível das responsabilidades, meu irmão, mais a gente tem compromisso, mais a gente tem que entender que tudo que fazemos tem que ser vindo de Deus, Deus tem que nos orientar, a gente tem que receber instruções de Deus. Na verdade, quanto mais acima, mais responsabilizados somos e mais nós servimos. É esse o princípio do reino. Amém? Tratai a todos com honra, temei a Deus, honrai o rei. Verso 18. Servos, sede submissos, olha aí. Aí a gente passa para outro princípio, a questão do servo, ele tem que ser submisso ao seu senhor, não somente se for bom e cordato, até mesmo ao perverso. Pastor, como assim? Deus dá graça para isso, meu irmão. É fácil? Não, não é fácil, mas é bíblico. Como embaixador do reino de Deus, eu tenho que entender que em tudo que eu faço, eu estou fazendo para Deus. Eu estou glorificando a Deus. Então, presta atenção na Bíblia. Eu quero ler de novo esse texto para você entender o 19 também. Volte para o 18, por favor. Sede servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Isso é terrível. Pois é. Vá, por favor, ao 19. Aí, por quê? Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Entenda isso, por favor. Por motivo de sua consciência para com Deus. Então, por que nós comportamos assim? Porque eu sou embaixador dele. Amém? Na verdade, eu estou fazendo para Deus e Ele está me vendo e Ele vai me recompensar por tudo que eu estou fazendo. E entenda uma coisa, Ele vai dar graça para cada um de nós cumprirmos bem o nosso papel. Verso 20, por favor. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, aleluia, isso é grato a Deus. Eu quero ler de novo essa parte, olha só. Entretanto, quando praticando o bem, vamos ler juntos? Vamos lá? Entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, e isto é grato a Deus. E o verso seguinte vem dizendo, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E agora o verso seguinte, o qual não cometeu pecado nem dolo, algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Está vendo aí tudo isso? Está vendo aqui uma série de valores comportamentais que temos que ter? Volte para o 21, por favor. Veja que a gente, o 21, diz que ele, olha só, ele, para isso fosse chamados, pois também Cristo, ele sofreu, Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo. Para que o exemplo? Para que ele deixou o exemplo? Simplesmente para ser exemplo? Não. Não foi simplesmente para ser um exemplo, simplesmente para ser lido aqui, olha, está aqui falando, 1 Pedro, que ele, não, mais do que isso, ele deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Amém? Verso 24, aí nós já estamos quase concluindo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aleluia!
por suas chagas fosse sarados. Eu agora sou chamado para viver para a justiça. Eu fui morto por pecado. Agora eu vivo para a justiça. Eu não sou mais desse mundo. E o verso 25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E eu concluo esta mensagem. Eu quero concluir com algo que o embaixador do reino de Deus tem que entender. Nós falamos sobre questões comportamentais no que diz respeito a tantas coisas, amor, palavra, e aí pensar nas coisas que são do alto, morrer por algumas coisas aqui da terra, e uma série de fatores comportamentais que vimos aqui, Pedro falando para nós. Agora, deixa eu ver se você entendeu. Você entende que o embaixador está em uma missão? Sim ou não? Então eu quero concluir esta palavra dizendo que o embaixador precisa entender que ele está em uma missão, ele tem um propósito, ele tem que representar o seu reino. O que ele está... Eu disse isso aqui no início da mensagem, que a função de um embaixador é defender os interesses da sua nação. E nós agora precisamos entender a nossa missão, e eu quero ler 2 textos muito conhecidos. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim para nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos ler juntos esses versos, por favor. E disse-lhes, vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meus irmãos, concluindo essa mensagem, eu tenho que entender que depois de ter uma série de ações corretas, tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que pregar as boas novas, eu tenho que ser um anunciador do reino de Deus, eu tenho que falar das coisas do reino de Deus. E é até interessante, não sei se você consegue aí os próximos versículos, Kiara, eu não passei, mas se você conseguir, senão eu só leio aqui. E é interessante, olha só, que depois do verso 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, diz assim: esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, eles expulsarão demônios. Olha só o que a palavra fala para nós. Em meu nome expulsarão demônios, eles falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, os enfermos, e eles serão curados. Então, irmãos, olha só, Deus, ou o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade. Coloque novamente, por favor, aí o verso 17, eu queria ler novamente, olha só, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E eu quero ler Mateus 28, verso 19 e 20, aonde a palavra do Senhor vem falando aqui para nós, da nossa, portanto, missão, da comissão, e o Senhor, então, disse: ide, portanto. Vamos ler também juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só como embaixador do reino de Deus. Eu quero lembrar para você que você não está só, mas você tem suas funções. Você nunca vai sozinho como embaixador do reino de Deus. Aquele que te chama, ele te capacita e te acompanha. Eu nunca vou sozinho, aonde quer que seja.
quando eu estou indo em nome dele. Não há por que temer. Não há por que temermos nada. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar esta canção que cantamos já. E nós vamos adorar ao Senhor nessa hora. E depois eu quero estar orando. Mas eu preciso entender isso. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso me comportar de maneira correta. E a mensagem de hoje foi: temos entendido a responsabilidade que temos como embaixador de Cristo? Temos entendido? Você entendeu hoje que eu não posso me comportar de qualquer jeito? Amém? Nós não podemos, irmãos, fazer de qualquer maneira. Nós não podemos. A gente precisa tomar uma posição, uma postura. Mas não é só ter um comportamento exemplar. João Paulo, nós somos chamados para continuar a missão do nosso Senhor. Amém? Que Deus te cure, para que você esteja aí com suas funções todas aí, dos movimentos, para você continuar fazendo a obra do Senhor. Está entendendo? Para você continuar passando aquilo que o Senhor está fazendo com você, a obra dele tem que passar. Vamos ler de novo, versos 19 e 20. Ide, portanto, vamos lá juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. E eu espero que a gente possa pedir hoje um revestimento de poder para nós sermos os embaixadores que o Senhor quer que a gente seja. Eu espero que a gente saia daqui inflamados, com o propósito de nós estarmos cumprindo bem o nosso papel. Eu espero que nós possamos realmente sairmos daqui despertados, entendendo que nós fomos chamados por Deus, por Ele, e temos um propósito a cumprir, temos algo a fazer, nós temos uma missão a cumprir. Amém? Você entende isso? Você entendeu isso, que você tem uma missão a cumprir? Amém? Nós temos uma missão a cumprir. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E nós vamos adorá-lo nesta hora. E nós vamos pedir ao Senhor poder dele sobre nós, para que a gente possa cumprir bem o nosso papel como embaixadores de Cristo Jesus.